tá na Geoindefisca. Tchau. E aí, turma? Vamos lá para mais uma aulinha, aplicação de teorema de Stevens, vasocomunicantes. Vamos fazer uma revisãozinha e exercício. Na verdade, a aula de hoje seria só exercício, mas eu vou puxar uma revisão com vocês, tá certo? Antes de seguir, dá um like, clica no sininho, assim você já pode estudar um pouquinho antes aí de eu indicar essa aula para vocês, certo? Então, para fazer uma revisão aqui, ligeira, eu vou usar esse programinha aqui, tá certo? É um simuladorzinho lá do PET, da Universidade do Colorado. Então, vou mudar lá para a página e vocês me acompanhem. O link está aí, é só clicar nele também que vai abrir o vídeo para você. O vídeo não, né? Vai abrir essa simulação aqui. Então, observe, eu tenho aqui um manômetro, né? Para medir pressão. Então, eu posso medir no sistema métrico, que é em quilopascal, em atmosferas, ou no sistema inglês, que é PSI. Vamos deixar aqui atmosfera por hora, tá certo? Então, vejam, na atmosfera eu vou ter pressão de uma atmosfera. Aqui varia um pouquinho, que ele está simulando a seguinte condição: quanto mais alto a gente vai na atmosfera, menor é a coluna de ar, então a pressão diminui um pouquinho. Mas aqui, considerando no nível, aqui nesse nível, uma atmosfera, tá certo? Eu vou abrir a torneira, encho o tanque de água e aqui em cima a pressão continua de uma atmosfera, que é a pressão do local, tá certo? Vamos esvaziar isso daqui. Pronto, zerei. Não tem mais água. Vou pôr o meu medidor, mantém esse medidor aqui em cima, vamos pegar outro. Vou pôr meu medidor lá no fundo, tá certo? Ó, vejam que ele está indicando uma pressão de uma atmosfera. Ó, 4 milésimos, ali, décimos de milésimos, não influencia nada. Tá certo? E beleza. Agora vamos encher esse tanque. Olha lá. Estão percebendo que interessante? A pressão aqui em cima. Olha lá. Peraí. Só para não ter dúvida do que aconteceu. Que não estava bem ajustado ali em cima. Olha lá, retomando. Estou enchendo. Vejam que a pressão no medidor de baixo varia e em cima nada acontece, tá? Por quê? Porque aqui é só o ar e aqui a pressão aumentou em praticamente 0,28, tá? Décimos de atmosfera. Se eu fosse para o sistema métrico, enfim, tá aqui. A pressão mudou. Por que mudou? Porque nesse ponto eu tenho a pressão da atmosfera mais pressão da coluna de água. Quer ver? Eu vou tirar a pressão atmosfera. Eu vou imaginar que não existe atmosfera aqui. Estão vendo que a pressão aqui é zero? Então a pressão aqui é só 0,28, tá? E os cacarecos. Se eu acrescento a atmosfera, aqui passa a ser 1 e aqui aumenta 1. Aumenta exatamente o valor da pressão atmosférica, tá? E eu vou colocar outro medidor aqui no fundo. Ó. Exatamente na mesma altura, ou seja, a coluna de água é a mesma, a pressão é a mesma. Independente da posição que eu coloco os medidores, o que importa simplesmente é a coluna de água, a altura disso daqui. Joia? Então, vamos esvaziar. Vocês vão ver, né? Conforme eu vou esvaziar, as pressões vão diminuindo igualmente. Tá bom? Outra coisa interessante aqui, ó. Tira esse cara. Tira esse cara. Esse pode ficar aqui. Vasos comunicantes, ó. Vão ter alguns exercícios pedindo isso. Aqui também eu vou ter vasos comunicantes. Mas olha só o que acontece aqui. Eu permito a passagem de líquido de uma forma para outra forma. Então, o que vai acontecer? Eu vou considerar sempre a coluna de água. Tá? A coluna de água ou do líquido é o que vai importar. Tá? Eu vou colocar esses dois medidores já aqui embaixo, para deixar os dois ajustados iguaizinhos. Aí, beleza, esvazia aqui. A pressão atmosférica
né, aqui em cima. Na parte de baixo, pressão atmosférica também. De novo, esses 4 décimos de milésimos aqui são irrelevantes, tá? Se eu tiro a atmosfera, 0 atmosfera lá, 0 atmosfera aqui. Com a atmosfera eu acrescento 1 para todo mundo, tá bom? Eu começo a encher o meu tanque. Vamos encher até a boca. Pronto, enchi até a boca. Uma atmosfera aqui. Vejam que aumenta. E o que aumenta de um lado do tanque, aumenta do outro. Por quê? Porque eu permito a comunicação dos fluidos nessa região. Então, se eu permito a comunicação dos fluidos, esta coluna de líquido e esta coluna de líquido tem a mesma altura, portanto, a mesma pressão. Certinho? Esses outros dois aqui a gente deixa para a próxima aula. Vocês já podem ir brincando aí, vocês vão vendo que se eu acrescentar bloquinhos de um lado, eu subo o nível do outro. Mas a pressão aqui embaixo permanece igual. Por quê? Porque existe a comunicação. Mas na próxima aula a gente discute isso aí com mais detalhe e precisão. Mas já ajuda vocês também. Ó. Vejam, por mais que eu modifique a pressão e o nível, se eu estiver na mesma altura, eu terei a mesma pressão. Olha só aqui que interessante. Vai ficar meio bagunçado, mas eu estou colocando o meu medidor exatamente aqui nesse bico. Exatamente aqui nesse bico. Ó, se eu ajusto na mesma altura, a pressão sempre será a mesma. Tá certo? Agora eu vou voltar lá para o PowerPoint e a gente vai fazer a leitura e a resolução dos exercícios. Voltei aqui, turma. Então vamos lá para o exercício. Antes de começar os exercícios novos da aula, eu quero refazer com vocês o exercício da semana retrasada, lá o da bomba que retira a água do poço, do problema de Galileu e de Torricelli. Alguns vieram tirar dúvida comigo no Hangout, eu estava revendo ali o vídeo, não gostei muito da explicação que eu dei, aí eu preparei aqui um get-get mais interessante, tá? A ideia aqui é a seguinte, eu não vou ler o exercício inteiro, que ele é gigantesco, mas aqui o poço, né? Eu estou representando um poço com 12 metros de profundidade, tá certo? E indicando as pressões. Então, a pressão aqui no poço é de 1 atmosfera e eu estou considerando que essa parte aqui, ó, é a tubulação, tá? E na tubulação eu também vou ter 1 atmosfera na superfície, porque na bomba eu estou com 1 atmosfera, tá bom? Então aqui 1 atmosfera direto da superfície e aqui 1 atmosfera pela bomba. O meu esquema aqui é lógico, né, como eu digo pelo nome, é um esquema. Vocês vão ignorar a altura do cano até a saída de água, tá certo? Então considerem que esse cano está aqui. É só um esqueminha, tá bom? Mas vamos lá. Aí o problema é o seguinte, por que eu não consigo tirar água mais que 10 metros de profundidade do poço, né? Então aqui, utilize o teorema de Stevens para verificar a hipótese de Torricelli. Para isso, considere a pressão atmosférica local igual a 1, atmosferas. Né? Então, eu aproximei aqui para 1. Densidade da água e a aceleração da gravidade. Então, imaginem o seguinte, gente. Na bomba, ainda é 1 atmosfera. Né? A minha bomba está em contato direto com a atmosfera. Então, imagine que eu já retirei 4 metros de água desse poço. Né? Já retirei 6 metros de água do poço. E o nível da água, então, está aqui, está sob pressão atmosférica. Lembra que eu acabei de mostrar lá na simulação para vocês? Dentro da tubulação também está 1 atmosfera, tá bom? Então, aqui o que eu estou falando, no poço é pressão atmosférica mais pressão hidrostática. No tubo é pressão da bomba, que no caso é 1 atmosfera, mais pressão hidrostática no tubo, tá? Agora, se eu reduzo a pressão aqui na bomba, né, então eu vou alavancando a bomba, eu reduzo a pressão dela para 0,4 atmosferas, o que vai acontecer? A pressão aqui foi reduzida, então a água do
poço, consegue empurrar pela tubulação a água e ela sai, tá certo? Então, o que vai acontecer? Nesse ponto, a pressão tem que ser igual. Nesse ponto, a pressão tem que ser de 1 atmosfera. Agora, como é possível ter pressão de 1 atmosfera aqui? É possível porque eu aumentei essa coluna. Lembra que aqui é 0,4? A pressão de superfície, ou a pressão da bomba, é 0,4 atmosferas. Então, eu vou precisar desses 6 metros de coluna de água para aumentar a pressão. E de 0,4 eu chego em 1 atmosfera. Entenderam? Então, a própria pressão atmosférica empurra a água pela tubulação e ela sobe pela bomba. Tá? Se eu reduzo para 10 metros, né, mas a bomba está com a mesma pressão da atmosfera, eu tenho aqui igualado 1 atmosfera, 1 atmosfera, certo? Aí eu vou, alavanco a bomba, reduzo a pressão dela, lógico que aqui eu estou idealizando para 0 atmosfera, seria o vácuo perfeito, tá certo? É uma condição idealizada. Aí o que vai acontecer? Nesse ponto as pressões têm que ser iguais. Então, novamente, a água do poço, pelo efeito da pressão atmosférica, vai empurrar a água à tubulação acima, tá certo? Então, se aqui a pressão de 0 atmosferas, eu preciso de 10 metros de coluna d'água para dar pressão de 1 atmosfera. E nesses dois pontos a pressão se equivale. Porque para fluidos iguais, as alturas iguais, eu terei pressões iguais. É isso que o teorema de Stevens diz, tá certo? Então vejam que aqui eu diferencio, na outra apresentação, na outra página também está diferenciado. A pressão hidrostática do tubo e do poço, nesse caso vão ser diferentes, porque a pressão atmosférica e a pressão da bomba são diferentes. Tá bom? E agora na situação onde meu poço chegou a 12 metros de profundidade, tá certo? Usei muita água ou uma grande estiagem, a água chegou ali a 12 metros para baixo da bomba. Tá? Então o que vai acontecer? Por mais que eu chegue a 0 atmosferas aqui, a pressão atmosférica empurrando essa água pela tubulação consegue elevar no máximo a água a 10 metros, mas ela está 12 para baixo, então não vai sair água pela bomba. Estão vendo? Porque nesse ponto aqui as pressões têm que ser iguais. Se aqui é a atmosfera 1, aqui também é a atmosfera 1. Então a água sobe até 10 metros acima desse ponto, ou seja, de 12 ela vai para 2 metros e eu não consigo mais retirar água do poço. Tudo bem? Acredito que isso resolve uma boa parte da dúvida de vocês. Tá certo, gente? E agora, começando os exercícios dessa aula nova, tá certo? Exercícios da aula 45, tá aqui. O manômetro de mercúrio de tubo fechado é um dos modelos mais precisos de manômetro. Observe seu esquema básico de funcionamento. De acordo com o esquema anterior, depois que o ar é introduzido no balão, o nível de mercúrio desce 60 mm no ramo esquerdo, no tubo em forma de U. Qual a pressão do gás existente no balão? Dê a resposta em milímetros de mercúrio, em metros de coluna d'água. Então, olha aqui. Vocês estão observando que eu tenho vácuo, aqui eu tenho vácuo, tá? O nível de mercúrio fica idêntico, porque a pressão de superfície de um lado é igual à pressão de superfície do outro lado. Quando eu bombeio, né? Quando eu pressiono a bomba de ar, eu ejeto ar aqui dentro, a pressão aumenta. A pressão aumentando, ele vai empurrar o mercúrio para baixo de um lado, consequentemente ele sobe do outro. Mas nesses dois pontos, as pressões são idênticas, tá certo? Então vamos lá para a resolução. Eu vou desenhar essa resolução para vocês. Bom, gente, vocês estão aqui comigo agora, né? Vamos lá para a resolução do exercício 1, tá? O que foi dito? Que eu tenho um tubo em forma de U, e
o nível original de mercúrio estava aqui. Né? No primeiro desenho ele indica que o nível de mercúrio está aqui. E no segundo desenho ele nos conta que o mercúrio no ramo da esquerda desceu em 60 milímetros. Então agora o mercúrio está nesta configuração aqui dentro do tubo. Agora, gente, os tubos têm a mesma espessura. Se ele desce 60 centímetros desse lado, o que vai acontecer do outro lado? Isso aí, ele vai subir 60 centímetros. Se ele desce 60 centímetros na esquerda, ele sobe 60 centímetros na direita, porque eu vou conservar a quantidade de mercúrio. Não some, nem ganha mercúrio, ele simplesmente muda de lado. Tá bom? Aí agora, nesse lado aqui, ó, a gente tem a pressão que o ar exerce e aqui não tem pressão nenhuma, porque é vácuo. Certo? Aqui é vácuo. Então, nós vamos pegar um ponto em comum, ou seja, um ponto onde esse mercúrio está na mesma altura. Esse ponto vai ser aqui, ó, ponto A e ponto B. Lembra na animação, lá na simulação, quando eu colocava os manômetros na mesma altura, eles mediam a mesma pressão? Então, isso me indica que a pressão no ponto A e a pressão no ponto B devem ser iguais. Porém, no ponto A, eu não tenho nenhuma coluna de mercúrio acima dele. Então, aqui é simplesmente pressão do ar. Tá? E no ponto B, eu não vou ter nenhuma pressão acima do líquido. Eu só vou ter o quê? A pressão hidrostática. Tá certo? Então, a pressão do ar é exatamente a soma dessas duas colunas aqui. Ou seja, 120 milímetros de mercúrio. Então, eu já estou medindo a pressão direto em milímetros de mercúrio. Tudo bem? Está dado aí a primeira parte da resposta, que é a pressão que o ar exerce em milímetros de mercúrio. Agora, a segunda parte, ele pede para dar essa pressão em metros de coluna de água. Então, se eu tenho pressões hidrostáticas equivalentes de mercúrio e água, né? Porque eu vou achar um equivalente em metros d'água. Eu vou ter DGH, isso aqui é para o mercúrio, HG, HG. E desse lado eu vou ter a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da água, tá bom? Lembrem que a gravidade é a mesma para os dois casos, eu cancelo. Então, a altura de coluna de água, a altura da coluna de água vai ser a densidade do mercúrio vezes a altura do mercúrio dividido pela densidade da água. Os dados foram dados, né? Ou melhor, essas informações foram dadas. Aqui eu tenho 13,6 gramas centímetros cúbicos. A altura eu achei no exercício anterior, no tópico anterior. E a densidade da água também eu tenho aqui, 1 grama por centímetro cúbico. Bom, a gente executa essa continha aqui. A altura de A vai ser 1.632 milímetros de quê? De coluna de água. Por que eu estou falando de água? Mas milímetros de coluna de água não me interessam. Então, a pressão, né? Vamos colocar assim, a pressão disso daqui, ou a pressão desse ar em metros de coluna d'água é 1,32
metros de coluna de água. Tá? Vejam que aqui eu tenho milímetros para metros, né? Eu tenho que reduzir em 1000 vezes para sair de milímetro e chegar em metro. Então, por isso que fica 1,632. Tudo bem? Agora, vamos ao exercício seguinte. Gente, esse exercício tem um enunciado louco de grande, tá? Então, eu coloquei algumas coisas. Só a referência do exercício, vocês leiam com calma que ele dá informação para o entendimento adequado do exercício, tá? Mas aqui só para nossa resolução. O esquema seguinte mostra simplificadamente os dois momentos mais importantes do ciclo cardíaco humano, vista frontal do corte. Então, ele está falando da sistole e diástole, tá? Sístole e diástole, que são os momentos em que você vai ter o bombeamento do sangue, tá certo? A máxima pressão aí possível, tá? Que a pressão arterial vai exercer. Enfim, leia lá direitinho o texto que você vai entender melhor o que significam essas informações. Aí, pulando já para a pergunta, né? Reticências aqui lá para a pergunta. Qual a pressão absoluta que as artérias de um indivíduo com pressão 12/8 estão suportando em milímetros de mercúrio? Considere que a pressão atmosférica local é de 760 milímetros de mercúrio. Então, deixa eu mudar a tela. Aqui, gente. A pressão de na sístole é de 12 milímetros de mercúrio, ou 12, né? Lendo lá o texto, vocês vão ver que é 120 milímetros de mercúrio. E a pressão de 80 milímetros de mercúrio. Isso aqui são os dados do enunciado. Agora, de fato, qual é a pressão que a artéria está suportando? Bom, aí é o seguinte, a pressão em qualquer situação é a pressão de superfície mais a pressão hidrostática. E essas duas pressões aqui são pressões hidrostáticas, tá? Então, a pressão total sistólica vai ser pressão de superfície 760 milímetros de mercúrio mais 120 milímetros de mercúrio, o que vai me dar uma pressão de 880 milímetros de mercúrio. Já na condição de menor pressão, né, eu ainda tenho 760 milímetros, que é a atmosfera, porém agora eu vou aplicar aqui 80 milímetros de mercúrio. Então, a pressão total na fase de diástole será de 840 milímetros de mercúrio, certo? Então, respondido aí, estão suportando, né, qual a pressão absoluta que o indivíduo está suportando. Está suportando uma pressão de 880 milímetros de mercúrio e 840 milímetros de mercúrio. No exercício B, no item B, ele diz que a pressão média de uma veia é de... A pressão da veia é de 5 milímetros de mercúrio, tá certo? A pressão média ela varia de 3 a 7, ou seja, um valor muito inferior que a pressão arterial. Suponha que o médico precise administrar uma medicação intravenosa em um paciente e que o nível interno do soro da bolsa seja de 68 centímetros de altura em relação à ponta da agulha. Qual é a pressão do soro ao entrar na veia em milímetros de mercúrio? Despreze a pressão do ar no interior da bolsa.
do soro. Tá? Despreze a pressão do ar no interior da bolsa. Bom, então o que acontece? A pressão venosa total é a pressão atmosférica, que é o que a gente já trabalhou lá em cima, mais essa pressão venosa, certo? Já a pressão total da bolsa é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Como eu vou ter pressão atmosférica nos dois termos e ela é equivalente nos dois casos, eu vou desconsiderar isso, tá? Não que não exista, eu só vou ter exatamente ela dos dois lados, não preciso considerar esse termo, tá bom? Então eu vou trabalhar só com pressão venosa e pressão hidrostática, tá certo? E o que nós temos aí? Uma bolsa a 68 centímetros de altura. Então, essa pressão hidrostática será calculada por dGH, certo? Ele pede para considerar a densidade do soro como a da água. Então, a pressão hidrostática desse soro será de 1 grama por centímetro cúbico vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes 68 centímetros vezes 68 centímetros. Bom, mas o que acontece? Eu não posso dar... Isso aqui vai dar em sistema usual, mas não será em milímetros de mercúrio. Então eu vou ter que achar o equivalente em mercúrio disso daqui, tá certo? Então a gente vai pegar essa expressão e encontrar o equivalente dela para uma coluna de mercúrio. Tá? Então eu vou encontrar, se dentro dessa bolsa tivesse mercúrio ao invés desse líquido, ao invés do soro, qual altura seria? Então a gente vai brincar aqui, ó, pressão hidrostática para o soro vai ser igual a pressão hidrostática para o mercúrio. Lembra que é parecido com o que a gente fez no exercício 1, tá? A mesma ideia. Então, para o soro, ó, eu não vou colocar as unidades de medida porque eu vou trabalhar igual para os dois lados. Vai ser 1 vezes a gravidade 10 vezes a altura 68. Para o mercúrio é 13,6 vezes os mesmos 10 da gravidade vezes a altura de mercúrio. Tá? Cancela aqui a gravidade. Cancela a gravidade. Então, a altura da coluna de mercúrio será 68 sobre 13,6. 68 sobre 13,6. Só que isso aqui nós temos em centímetros. Então, se eu for passar para milímetros, 680 milímetros sobre 13,6. Pegando a folhinha nova aqui. A altura da coluna de mercúrio fica 50 milímetros. Logo, essa pressão de mercúrio é 50 milímetros de mercúrio. Ou, no caso, aí a pressão hidrostática. Tá certo? Então, vamos lá, retomando o que a gente tinha dito. A pressão venosa é de 5 milímetros de mercúrio. A pressão hidrostática a gente acabou de calcular e deu 50 milímetros de mercúrio. Então, com qual pressão o soro está entrando na veia do paciente? Olha só, gente, olha só. Vamos imaginar aqui a veia.
aqui a veia. A pressão, ela vai para todas as direções, certo? Então, a pressão, ela, na verdade, ela não tem direção, né? Ela acontece em todo o líquido. Então, aqui eu tenho 5 milímetros de mercúrio, certo? Aí, a hora que espeta a agulha na veia do paciente, tá certo? A pressão que a gente tem aqui é de 50 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer? O líquido tende a entrar com 50 milímetros de mercúrio, porém aqui eu tenho uma resistência de 5 milímetros de mercúrio. Então a pressão que a gente está buscando aqui para o exercício, ou qual é a pressão que o soro entra na veia? A pressão do soro na veia será de 45 milímetros de mercúrio. Maravilha, turma? E agora a gente vai para o último exercício. O último exercício aqui com vocês diz o seguinte. A figura a seguir mostra um tubo em forma de U, aberto em ambas as extremidades, contendo água e óleo. Com base nos dados, determine o valor de H. Então, eu vou lá fazer o desenho com vocês. Aqui o desenho. E a gente vê o que acontece. Vou desenhar o meu tubo. Momentos de silêncio. Ai, gente, um tubo mais porco que esse não dava para ter feito, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Na parte de baixo nós temos a água, né? Lembra que sempre que eu misturo água e óleo, o óleo vai para a parte superior. Então aqui o desenho indica 5 centímetros, né? E aqui do outro lado eu terei uma altura H. Tudo isso aqui está preenchido por água. Tudo isso aqui preenchido por água. E na parte superior, do lado esquerdo, a gente tem um ramo. A gente tem um ramo aqui, ó, que contém óleo. E aqui eu terei, ou eu tenho 10 centímetros, tá bom? Aí eu vou procurar um ponto em comum, tá certo? Vou procurar uma altura ou um nível que eu percebo o mesmo líquido. Então, eu vou escolher esse ponto aqui, ó, tá certo? Traço o nível e encontro aqui. Chamo esse cara de A, chamo esse cara de B, tá? Lembra o que a gente falou? Lembra que eu mostrei lá na animação para vocês. Mesmo líquido, mesma altura, mesma pressão, tá? Foi a ideia que a gente usou no exercício lá de Galileu e Torricelli, e nos outros exercícios aí a gente tem usado essa ideia. Mesmo líquido, mesma altura, mesma pressão, tá? Então, podemos seguramente falar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, tá? Quem é a pressão em A? A pressão em A é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do óleo. Porque no ramo A eu tenho óleo, tá? E aqui, nesse lado, eu terei quem? A pressão atmosférica mais, olha só, gente, agora no ponto B eu tenho aqui a pressão hidrostática da água, tá certo? Cancelo as pressões atmosféricas
e eu vou encontrar um equivalente aqui, que é a pressão atmosférica, ou desculpa, que a pressão do óleo é igual a esse ramo aqui, gente, ó, mas esse ramo é só esse pedacinho aqui que eu estou calculando, hein? Tá? Então vamos lá. Densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura do óleo é a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da água, que está aqui, ó. Estou calculando só desse pedacinho aqui que eu marquei em verde. Vejam, gente, um monte de coisa nesses exercícios a gente acaba cancelando em algumas condições. E a gente vai ter razão entre a densidade e a altura. A densidade do óleo é de 0,8 e a altura 10. A densidade da água é 1 e eu vou ter a altura em A, certo? A altura de água. Aqui, gente, eu ignorei as unidades de medida porque grama por centímetro cúbico, grama por centímetro cúbico, centímetro, a altura será dada em centímetro. Então, esse pedacinho de água, né, me dá 8 centímetros. Agora, vejam que esse pedacinho não é o agazão, e ele está pedindo agazão. Ele pede agazão, mas esse pedacinho somado com esse outro me dá agazão. E olha só, como eu tenho o mesmo nível, eu sei que se aqui tem 5 centímetros, aqui também tem 5 centímetros. Então, o H será 5 centímetros mais 8 centímetros. A altura H, 13 centímetros. E assim a gente fecha a aula, a gente fecha os exercícios e vocês vão me procurar no Hangouts para a gente tirar dúvida. Turma, aquele abraço querido para vocês. Até a próxima aula. Se eu já falei, vale a pena falar de novo. Joinha, sininho e a gente tem só sucesso. Até mais, turma. Falou!